Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Olá, boa noite. 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 Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui, poucos minutos iniciaremos, tá bom? O pessoal da organização já está chegando, já vamos iniciar. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Francisca. Excelente, né? Muito bom ver tanta gente interessada por esse tema. Isso é muito bom mesmo. Sim. Antes de iniciar, né, professor Vinícius, eu quero só dar alguns recadinhos. Acho que a gente aguarda mais uns minutinhos. Fica bem à vontade, viu? Eu estou aqui plenamente à disposição. Tem muita gente chegando, né? Estou aqui Isso. na coordenação da sala aqui, tem muita gente chegando. Estou admitindo muita gente. Pronto. Vou fazer mais uma chamada aqui no grupo que a gente criou para palestra, tá bom? Excelente. Quem aqui Em no seguida, grupo a gente- já foi meu aluno? Quem aqui já foi? Sempre tem alguns alunos aqui. Olha, Eu já fui. não. Eu já fui também, Vinícius. Eu também. Ah, sim, Sandra, me lembro. Olha só, Patrícia, já fui. Patrícia, você, o seu nome não está, você não está renomeada, tá? Aqui, Galaxy A8. Patrícia, que bom, Patrícia. Legal. Quem mais foi meu aluno? Eu, Eliette, professor. Eliette, sim, a Eliette. Thiago Neres, eu também fui professor, aluno do senhor. Tiago Neres, meu aluno na graduação, viu? Graduação. Olha, isso mesmo. Coisa boa, sejam todos bem-vindos, viu? Todos muito bem-vindos. Vocês vão ver como entender um pouco mais sobre terapia do esquema é importante frente a essas demandas atuais que temos na clínica. Muito bom, muito bom, muito bom. Pronto, vamos lá então, dar início, professor.
Vamos sim, vamos dar início. Estou aqui à disposição. Pronto. Então, mais uma vez, né? Sejam todos aí muito bem-vindos à nossa palestra. Uma boa noite. Eu me chamo Francisca Caroline, eu sou consultora de carreiras aqui do IPOG, da unidade de São Luís do Maranhão. Certo? E o IPOG, ele sempre oferece, né, esses momentos aí de conhecimento, né? Muitos aqui presentes já são nossos alunos, né? Tem alunos até da graduação, né, professor Vinícius? Então, certamente aí alguns já conhecem um pouco da nossa história, mas eu vou fazer uma breve apresentação da nossa instituição, tudo bem? A solidez, né, o compromisso e a qualidade, isso representa o IPOG, tá? A nossa história, ela começou aí em 2001, lá em Goiânia, com o objetivo de levar ensino superior de qualidade aos profissionais do mercado. Hoje, já estamos presentes aí em todo o país e já fazemos parte do currículo de mais de 300 mil alunos em todo o Brasil. Um dos nossos diferenciais é convergir, né, teorias e ferramentas em uma metodologia aí simples, prática e extremamente efetiva, que proporciona aí aos nossos alunos uma experiência diferenciada e resultados surpreendentes. E com relação a isso, conquistamos aí um índice de aprovação de 98%, né, de satisfação dos nossos alunos. Por isso, nós nos tornamos uma referência nacional. Tá? O IPOG hoje é um instituto de pós-graduação e graduação. Atendemos aí na modalidade presencial, remoto, EAD. Temos também cursos, um cardápio bem gigante, né, de cursos de especialização. Tá? Então, a gente tem para todas as áreas de atuação. E precisar só dar alguns avisos bem importantes, né? O evento ele tem certificação, o certificado ele vai ser enviado por e-mail em até 5 dias, né, após o evento, e para receber essa certificação, o aluno ele deve participar aqui até o final do evento, tudo bem? E para esse momento aí ser, né, bem mais confortável e bem mais participativo, eu convido a todos que façam abertura de suas câmeras, pode ser? E ao final da palestra, né, vamos abrir aí uns minutos, né, professor Vinícius, para a gente debater aquelas dúvidas, né, alguma pergunta que possa surgir lá no final da palestra, a gente vai liberar, tá? Mas aí, claro, né, caso alguém queira fazer alguma pergunta em tempo real, basta escrever aqui no bate-papo que a gente faz a observação e o professor Vinícius logo responde, tudo bem? Ou também pode levantar a mãozinha. Aí ao lado, na barra que você tem aí abaixo da sua tela, tem algumas reações. Uma delas é a mãozinha. Você pode levantar a sua mãozinha que eu entrego a fala para você também. Assim fica bem dinâmico. Pronto, perfeito. E a nossa palestra, né, ela vai ser ministrada pelo nosso renomado doutor em psicologia, Vinícius Xavier. Professor, já lhe agradeço, né, pela sua disponibilidade em nos proporcionar esse momento aqui, né, trazendo aí sua expertise para agregar mais conhecimento. Muito obrigada, tá, professor Vinícius? Agradeço muito a oportunidade e estamos juntos nessa empreitada e pode contar comigo sempre. Daqui uns dias eu estou presencialmente aí em São Luís. Sim. Acho que no mês de agosto eu já estarei aí, né? Então, o que a Francisca falou é muito verdade. Compor esse time do IPOG, ter projetos aqui dentro, ver que os nossos alunos, eles reiteram em estar conosco, é muito importante para nós, porque isso é sinônimo de entrega, sinônimo de qualidade, sinônimo de contribuição efetiva na carreira de cada um. De forma que, com vocês que estão aqui pela primeira vez, nós queremos também que essa experiência seja positiva. Para mim, que estou do lado de cá, peço, reiterando o que a Francisca falou, que se não houver nenhum impeditivo grande, abra sua câmera. Porque é muito importante eu ver você, nós interagirmos aqui, eu estar olhando quando você falar. Então, vai ser muito bom se você puder fazer isso. No mais, eu já de antemão vou pedir muitas desculpas a vocês,
agora, nesse momento, porque eu estou com uma tosse muito chata e recorrente, então se algum momento eu tossir, por favor, desconsiderem, tá bom? Estou saindo de uma gripe muito severa, o nosso tempo aqui em Goiás está muito seco, a umidade relativa do ar batendo 20%, então nós estamos sofrendo muito. Mas não há nenhum impeditivo em continuarmos. De forma que, se eu tossir, desconsidere, tá bom? Olha aí, assim, desse jeito. E assim vamos seguindo. A ideia, pessoal, é que a nossa palestra seja dinâmica, que seja de fato um bate-papo, porque o que eu pretendo aqui é apresentar a vocês uma abordagem inovadora, integrativa e que tem ajudado muitos profissionais a intervirem em transtornos humanos complexos, principalmente aqueles transtornos de natureza recorrente. Então, fiquem muito à vontade para participarem, tudo bem? Eu preparei algo bastante dinâmico para nós, né? Se você gosta de filmes, de séries, você vai gostar dessa minha palestra aqui, porque eu a inspirei em uma série da Netflix. Todos estão assistindo, todos estão vendo o meu compartilhamento de tela? Ok? Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu vou, em especial, falar de uma série que eu estou assistindo e que eu gostei muito e eu não consegui vê-la sob outra perspectiva, senão sob a perspectiva da terapia dos esquemas emocionais, dos esquemas cognitivos. Quando você olha para a terapia do esquema, você consegue ver a história dessa personagem que eu vou mostrar aqui. Por quê? Exatamente porque as questões traumáticas dela reverberam a todo momento em seu comportamento atual. Não vou dar spoiler. No máximo, eu passarei aqui um trailer da série para, ao final, você já conectar a sua conta aí e começar a assistir, sob essa perspectiva, tudo bem? Então, vamos lá. Temos muitos alunos novos, muitos alunos mesmo. Nem todos têm um contato direto com o IPOG, muitos são convidados de primeira vez. Então, eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é professor Vinícius Xavier. Eu gosto de ser chamado de professor porque esse é meu grande ofício, é a minha grande paixão. Junto da clínica psicológica, essa é a minha atividade laborativa mais prazerosa que tem. Então, eu gosto, tenho orgulho de levar esse nome de professor. Então, pode me chamar de professor Vinícius, eu ficarei super orgulhoso, satisfeito e te atenderei muito bem. Eu sou doutor em psicologia, meu mestrado também foi em psicologia, atuo como psicólogo clínico e docente universitário. Adoto como meio de atuação nas intervenções clínicas a terapia cognitivo-comportamental. E como parte integrante dessa prática e de partilhamento de conhecimento, eu sou membro da FBTC, Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e Comportamentais, cujo encontro de 2024 será em Natal, Rio Grande do Norte. Não perca a oportunidade de subir para lá, tá bom? Vai ser muito bom. Enfim, o tema da nossa palestra hoje é terapia dos esquemas cognitivos, uma abordagem efetiva para traumas e transtornos relacionados. Você verá o porquê a terapia dos esquemas ela é uma abordagem que foca tanto em questões de natureza traumática, em questões de natureza marcante na história do indivíduo. Trata-se de uma abordagem dentro da psicologia que nós a denominamos como uma abordagem integrativa. O que significa dizer que dentro da psicologia existe uma abordagem que é integrativa? Vocês já devem ter ouvido esse termo por aí. E se alguém quiser participar, essa é a primeira oportunidade. O que significa dizer que uma abordagem é integrativa? Me digam aí, fiquem muito à vontade. Pode, inclusive, abrir seu microfone e falar, tá bom? Boa noite. Boa noite, Thiago. Thiago de Paragominas, no Pará. Coisa boa. Então,
terapias integrativas é quando reúne mais de uma abordagem, né, dentro da aplicação, né, podendo utilizar ali tanto das terapias psicodinâmicas, como das terapias humanistas, né, como das TCCs. Perfeito. O que o Tiago falou, eu vou somente complementar, porque ele foi cirúrgico. É exatamente isso. Uma abordagem ela é integrativa quando ela busca de boas práticas de outras abordagens e integra ao seu escopo interventivo. É exatamente isso. Então, as terapias cognitivas, principalmente a TCC, lá na década de 60, ela já nasce como uma terapia integrativa, porque Beck era um psicanalista e ele trouxe muito do modelo psicanalítico para montar o seu modelo de terapia cognitiva, mas ele também trouxe muito dos elementos advindos da análise do comportamento, da psicologia humanista. E não à toa, Suelen, não à toa, Tiago, a terapia do esquema, ela também se caracteriza com essa proposta integradora. Por quê? Ela traz boas práticas de diversas abordagens, tanto de psicologia humanista, psicologia analítica, psicologia comportamental cognitiva e analítico-comportamental, passando também por questões relacionadas ao próprio psicodrama. Ela é uma abordagem que nós chamamos de uma abordagem integrativa, pois trouxe boas práticas para dentro de seu escopo, de forma que ali muitas ferramentas que você verá com facilidade em outras abordagens estão emprestadas e com seu papel fundamental ali dentro. Pois bem, começando a nossa preleção, a terapia do esquema, ela é uma proposta inovadora e integradora, como eu disse. Inovadora por quê? Porque ela surge como um desdobramento da terapia comportamental cognitiva, ali a partir da década de 90, e inova dentro desse escopo das terapias comportamentais com fortes técnicas vivenciais. E essa inovação vem exatamente da integração que ela faz de outras práticas. Estou sendo didático a vocês? Estão conseguindo compreender? Nós estamos conversando bem? Ok, tudo bem. Não se acanhem em participar ou tirar a sua dúvida, tá bom? Pois bem, caracterizada como uma terapia cognitiva, a terapia do esquema integra elementos da TCC e de demais abordagens psicológicas, como eu disse, que vai desde o psicodrama, passando pela psicanálise e até a TCC clássica, a TCC beckiana. Aliás, Jeffrey Young, ele foi aluno de doutorado de Aaron Beck. Ele estudou pessoalmente com Beck. Então, existe ali uma integração forte. Ela mescla elementos das escolas cognitivo-comportamental, psicologia do apego, psicologia da Gestalt, das relações objetais, construtivista e psicanalítica, em um modelo conceitual de tratamento rico e unificador. De forma que, Anderson, todas as boas práticas que Young percebeu que poderiam ajudar pacientes que estão ali emperrados em transtornos crônicos, ele trouxe. Ele trouxe. De modo que você vai ver em elementos vivenciais dentro de terapia do esquema uma técnica muito clássica no psicodrama, como uma cadeira vazia, passando até por reestruturação cognitiva, ou até mesmo uma leitura psicanalítica das questões emocionais do paciente. Porém, é importante dizer que essa mescla não significa dizer que haja dentro da organização teórica e conceitual da abordagem uma verdadeira salada sem sentido. Não. Uma das características mais convidativas da terapia do esquema
é o fato de sua abordagem a respeito do desenvolvimento humano ser muito coerente e o seu modelo explicativo de construção da personalidade fornecer uma leitura conceitual e também didática bastante coerente. Então, o fato de ser uma mescla e integrar diversos elementos não significa dizer que ela seja uma colcha de retalhos confusa e aconceitual. Nada disso. Ela é coerente, muito bem estruturada e fornece uma leitura específica e clara da constituição da personalidade humana. Ela explica uma questão essencial que abordagens importantes trazem sempre sua resposta, que é o quê? O porquê, Thalita, os indivíduos sofrem. A origem e a fonte do sofrimento humano. Qualquer princípio organizativo amplo que o indivíduo use para entender a própria experiência de vida pode ser considerado um esquema. Essa frase, ou esta conceituação, ela é uma conceituação de Aaron Beck e ele a fez ali em meados da década de 60, mais precisamente em 1967. O conceito de esquema, ele é um conceito que, a depender do campo de conhecimento, ele vai ter o seu significado próprio, né? A engenharia utiliza o conceito de esquema, a matemática utiliza o conceito de esquema, diversas áreas do conhecimento lançam mão do conceito de esquema. Para nós, dentro da psicologia cognitiva, o esquema será um princípio organizativo, um trilho pelo qual o indivíduo consegue entender o mundo e suas experiências. É, na verdade, um óculos que ele utiliza para ler e entender a realidade. É ou são através de seus esquemas cognitivos que o indivíduo entenderá o que é o seu conceito de identidade, o que se espera dele no mundo e como ele deve entender e se relacionar com as pessoas. Você e eu temos esquemas para diversas nuances de nossa vida. Nós temos, por exemplo, um esquema muito bem estruturado de como devemos participar de uma aula. Você tem um conjunto de memórias, você tem um conjunto de crenças, você tem um conjunto de emoções para lidar com os eventos da vida, que vão desde assistir uma aula até escolher entrar em um relacionamento. Alair, os esquemas são esses princípios organizativos que utilizamos para dar sentido ao nosso mundo. Por natureza, os esquemas podem ser funcionais ou disfuncionais, adaptativos ou desadaptativos. Vinícius, qual é a diferença de uma crença para um esquema? Um bom aluno da nossa formação em terapia cognitiva pode fazer essa pergunta. Talvez essa pergunta tenha surgido aí para você, Roberta. Qual é a diferença de uma crença para um esquema? De forma didática, eu começaria te dizendo o seguinte, que o esquema, ele compõe um princípio organizativo mais amplo, como está sendo dito no conceito de Beck. Então, as crenças compõem os esquemas. Nos esquemas cognitivos estão contidas as crenças. Portanto, dentro da definição de Jeffrey Young, os esquemas são elementos maiores nos quais estão contidos crenças, reações fisiológicas específicas, emoções e memórias. Então, as emoções, memórias, reações corporais específicas e as crenças estão contidas nos esquemas cognitivos. Então, quando o esquema é ativado, segundo a definição de Young, um esquema ativado traz sempre uma memória, ou seja, juntamente com ele a crença, reações corporais específicas e a emoção.
O esquema, ele traz arrastado tudo isso. Ele traz enganchado, entranhado tudo isso. Entendem quando eu digo assim? O termo tem uma história especialmente rica na psicologia, mas amplamente na área do desenvolvimento cognitivo. Dentro da psicologia, o termo esquema, ele está bastante difundido, mas dentro da psicologia cognitiva, o conceito de esquema é muito caro. Por quê? Essa organização esquemática, ela vai determinar como o indivíduo ele vai entender os adventos do mundo. Portanto, o indivíduo vê o mundo com base em seus esquemas. Eu tenho um esquema, Vinícius? Não. Eu tenho diversos esquemas na minha vida para as diversas facetas dela. Rita, mas quando é que o indivíduo tem problemas relacionados a esquemas desadaptativos em sua jornada? Nós vamos explicar mais a fundo daqui a pouco, mas o indivíduo ele tende a ter problemas relacionados ao esquema desadaptativo, primeiro, quando esse esquema está ativado. Portanto, o conceito de esquema ativado, ele vai ser bastante funcional a nós, que somos psicoterapeutas. Porque o indivíduo, quando está com seus esquemas ativados, e esses esquemas são desadaptativos, ele tende a ter problemas. Tende a ter problemas. Imagine, por exemplo, um indivíduo que tem um esquema que a gente chama de esquema de defectividade e vergonha. Defectividade e vergonha. Esse esquema compõe um domínio que nós denominamos de desconexão e rejeição. O esquema de defectividade e vergonha é um esquema que, quando ele está ativo, ele geralmente faz com que o indivíduo ele se coloque em uma posição de resignação, assuma comportamentos de fuga e esquiva de situações nas quais ele venha ficar em evidência. E ele vai ter pensamentos a respeito de sua conduta e de sua apresentação muito autodepreciativos, muito críticos. Quando esse esquema estiver ativado, esse indivíduo tenderá a ter determinados comportamentos. Agora, uma coisa importante ao entender: quando esse esquema não estiver ativado, esse indivíduo vai apresentar estas mesmas características em seu cotidiano? Por exemplo, ele geralmente fica muito bem entre amigos, entre conhecidos, na turma do futebol. Se ele está entre esses iguais e seu esquema não está ativo, ele não terá esses problemas. Agora, se esse indivíduo for convidado a um primeiro encontro, no qual ele vá conhecer uma pessoa querida, um encontro de internet mesmo, um encontro que foi marcado ali às escuras, é a primeira vez que ambos se verão, será que ele vai tranquilo? Ou o esquema dele vai logo ativo? Então, esse princípio organizativo denominado esquema, quando ativo, pode trazer diversos problemas ao indivíduo. Um esquema é um padrão imposto à realidade ou à experiência para ajudar os indivíduos a explicá-la, para mediar a percepção e para guiar suas respostas. Uma das concepções, Bianca, você já participa, uma das concepções mais importantes que a psicologia cognitiva trouxe para nós a respeito do desenvolvimento humano é que nós buscamos sempre a familiaridade, a coerência, buscamos sempre manter um grau de estabilidade, porque isso é muito caro a nós. Nós somos animais que, filogeneticamente, nós somos extremamente sensíveis a elementos de segurança e familiaridade, porque isso aplaca a nossa ansiedade.
a previsibilidade é algo muito importante para nós. Basta você ver que a ansiedade é uma das emoções, um dos sentimentos, e o medo, uma das emoções mais aversivas para nós. Por quê? Ansiedade e medo surgem em contextos de imprevisibilidade, né? Então, nós buscamos sempre a familiaridade. De modo e de forma que é exatamente por isso que esquemas se perpetuam ao longo da vida e nós instintivamente vamos buscar confirmá-los. Por quê? Porque eles são familiares a nós. Eles são familiares. É exatamente por isso que, mesmo que uma explicação seja disfuncional, ela é uma explicação no repertório do indivíduo. E por ser uma explicação, ela traz previsibilidade. Pode parecer contraintuitivo isso, mas essa pessoa que tem esse esquema de defectividade é familiar, previsível e buscado a ela a confirmação dessa crença porque ela fica em um lugar seguro. Não em um lugar bom, mas em um lugar seguro. E ela já desenvolveu ao longo de seu repertório vicário estratégias para operar como essa pessoa que tem essa defectividade. Não estou falando que é bom. Eu estou falando que é previsível, familiar e seguro para ela. Bianca, você quer participar, querida? Por favor. Opa, cadê a Bianca? Tá por aí? Coisa boa. Vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir. Boa noite, Milene. Estou te vendo daqui. Vamos em frente, vamos em frente. Ok. Até aqui está didático, pessoal? Os esquemas, muitos dos quais, formados em etapas iniciais da vida, tornam-se mais complexos e depois superpostos por experiências posteriores, mesmo quando elas não são mais aplicáveis. Vou explicar isso aqui e a Letícia vai lançar a questão dela. Na verdade, boa noite a todos. É só para informar que Bianca ela colocou aqui no chat que ela não está conseguindo acessar o áudio, daí não tem como ela fazer a indagação dela. Ah, ela pode escrever, ela pode, tá? Bianca, escreva aí que a gente lê aqui, tá bom? Ótimo. A Letícia, inclusive, vai ser a interlocutora. A hora que ela escrever lá, Letícia, você lê para nós, viu? Voltando aqui. Uma coisa importante. Os esquemas são formados em etapas iniciais da vida e daqui a pouco nós vamos falar sobre formação de esquemas. São formados em etapas iniciais da vida. Só que não basta uma experiência dificultosa e traumática para a formação de um esquema. É importante entender que o esquema, ele precisa, para ser formado, ele precisa de uma reiteração de exposições, a ponto de ali ele ficar, através dessas constantes repetições, ele ficar marcado, firme, ele ficar alicerçado na jornada do indivíduo. Então, uma pessoa que, porventura, venha desenvolver um esquema de limites prejudicados, ela precisa, por exemplo, que é um dos domínios, limites prejudicados é um dos domínios esquemáticos, também vou apresentar isso para vocês, uma pessoa que tenha esquema dentro desse contexto de limites prejudicados, ela precisa passar por reiteradas exposições de ausência de limites frouxos. Reiteradas exposições, a ponto de se fortalecer em um esquema cognitivo. Tudo bem? É importante entender isso. Letícia, acho que você já tem a questão da Bianca. Vamos lá. Exatamente. Ela falou que a pergunta seria: qual a distinção entre estratégias compensatórias para os esquemas? Boa pergunta, né? Uma pergunta digna de quem conhece o modelo cognitivo. Muito bom. Muito bom. Bianca, olha só. A terapia do esquema, ela advém do modelo cognitivo comportamental, da terapia cognitivo comportamental beckiana. E a gente sabe, dentro da terapia
cognitivo-comportamental beckiana que as estratégias compensatórias ou comportamentos de segurança, né, como algumas literaturas distinguem, as estratégias compensatórias, elas são comportamentos que o indivíduo desenvolve ao longo da vida para lidar com as emoções negativas das crenças. As estratégias compensatórias são comportamentos desenvolvidos com base nas crenças. Então, as estratégias compensatórias são comportamentos. E elas compõem todo esse repertório do indivíduo. Quando a gente conceitua cognitivamente, nós vamos atrás das crenças centrais, das crenças intermediárias e as estratégias compensatórias dos indivíduos. Esses comportamentos, dentro da teoria dos esquemas cognitivos, eles não compõem os esquemas. Desculpa. Jeffrey Young diz o seguinte, que os comportamentos que o indivíduo adota para lidar com os esquemas, eles não compõem os esquemas cognitivos. Os esquemas cognitivos são compostos por memórias e crenças, reações corporais que o indivíduo tem e emoções. Esses três elementos compõem os esquemas. Os comportamentos inspirados nos esquemas são estratégias que o indivíduo aprendeu ao longo da vida para operar no mundo tendo estes esquemas. Entende? Então, os comportamentos são inspirados nos esquemas. Eles são inspirados nos esquemas cognitivos. Portanto, é possível fazer um paralelo, Bianca, entre estratégia compensatória e comportamentos inspirados em esquemas cognitivos, né? Porque ambos são estratégias que o indivíduo utiliza para operar no mundo. Ok? Para operar no mundo. Legal, legal. Letícia, você ainda está de mãozinha levantada, talvez você queira lançar a questão. Foi porque ela complementou assim com a pergunta, se então, no caso, essa terapia ela é igual à constelação familiar. Eu não sou a pessoa mais douta a falar sobre constelações familiares, tá? Então, eu vou operar aqui de uma maneira muito superficial e posso até ser irresponsável. Eu não consigo dizer, não consigo fazer mesmo esse paralelo, porque eu sou um desconhecedor de constelações familiares, né? Agora, há uma íntima relação entre a terapia dos esquemas e a terapia cognitivo-comportamental. Isso eu sei falar, ok? Eu sei. Mas essa segunda questão, infelizmente, eu não consigo responder. Legal? Agora, a Gabriela também quer lançar uma questão. Ó, que bom, muita gente participando. Gabriele, por favor. Oi, Vinícius, boa noite, tudo bom? Fui sua aluna no módulo do IPOG, da pós. Coisa boa. Então, resumindo, só para fechar aqui o meu raciocínio, os esquemas, eles são algo que a gente adquire ao longo da vida. São formados ao longo da vida. São todos aprendidos, são todos condicionados a alguma situação que a gente vai passando. E situações talvez traumáticas, situações que marcam. Os esquemas desadaptativos, eles vão ser formados em contextos de extrema falta ou extremo excesso. Você sabe por quê? Porque daqui a pouco eu apresento os contextos para vocês, as emoções fundamentais, as necessidades emocionais fundamentais que nós precisamos para um bom desenvolvimento, e você vai ver que nem todos os esquemas eles são fundamentados em faltas que o indivíduo tem. Por exemplo, existe um esquema que ele está muito relacionado ao não desenvolvimento de autonomia. E o não desenvolvimento de autonomia vai aparecer justamente em um contexto de extrema superproteção, de extremo cuidado. Então, assim como porventura um esquema de desconexão e rejeição é porque o lar é frio e não teve amor, houve abuso de alguma natureza, violência presente,
Nós vamos falar nós vamos falar de falta de segurança, nós vamos falar de excesso de violência, nós vamos falar de questões de natureza traumática. Mas quando a gente fala de superproteção, amplo cuidado, não necessariamente nós vamos falar de algo traumático, Gabriele, mas de algo que excessivamente atrapalhou o desenvolvimento da autoconfiança do indivíduo e pode gerar esquema desadaptativo remoto. Entendem? Certo, entendi. Perfeito. Obrigada, professor. Não por isso, vamos caminhando, né? Um esquema pode ser positivo ou negativo, adaptativo ou desadaptativo. E eles podem ser formados na infância ou em outros momentos posteriores da vida, né? Então, aqui há um diferencial, uma ampliação para além do modelo cognitivo beckiano. Porque o modelo cognitivo beckiano coloca uma ênfase importante na história infantil relevante do indivíduo, que vai do 0 aos 12 anos. Já a terapia do esquema, ela amplia mais essa capacidade de aprendizagem de esquemas desadaptativos remotos, né? Então, há também esse paralelo possível. Gabriela está com a mãozinha levantada e também a Sandra. Se você tiver mais alguma questão, fique à vontade. Eu foi porque esqueci de baixar. Estou baixando. Tranquilo, querida. Sandra, por favor. Não, é só para entender um desdobramento da pergunta da colega. Você falou, então, que os esquemas, assim, os comportamentos são baseados nos esquemas, mas eles não compõem os esquemas, né? Sim. Mas e quanto aos modos esquemáticos? Teria essa relação com os comportamentos, com as estratégias? O comportamento desadaptativo, baseado nos modos esquemáticos, ele vai ser alvo da nossa intervenção. Ele vai ser alvo. Sempre. As estratégias de intervenção em esquemas cognitivos se dão em caráter cognitivo e comportamental também. Você precisa reestruturar, romper, transcender o esquema e também alterar a estratégia comportamental desadaptativa. Faz parte. O que Jung disse, ele não quer colocar os comportamentos em um plano inferior, pouco importante. Ele só quer dizer o seguinte: comportamento não compõe o que nós denominamos esquema. Comportamento é um elemento importante, mas ele é uma estratégia que o indivíduo desenvolve para lidar com o esquema. E o comportamento é nosso alvo dentro da terapia do esquema. Ele está presente. Ele está presente. É importante compreender isso. Legal, Sandra? Bebe água, professor. Vou beber. Olha aqui. Importante, gente. Importante. Quem já assistiu essa série da Netflix chamada Cleo? Quem já assistiu, fale aí. Fale aí. Eu já, muito boa. Excelente. É uma série muito boa, não é? É uma série muito boa. Se você não assistiu, você deve assistir. Fica aí a dica. E é exatamente por esse cuidado com você que eu não vou dar spoiler. Tá bom? Não vou dar. Por favor, não vou assistir. Tá bom, não vou dar. Mas duas coisas são importantes dizer a vocês. E essa primeira aparece justamente no início do filme, no primeiro episódio. Cleo perde o seu bebê. Ela está grávida e ela perde o seu bebê. Por que esse aborto, Ana Lúcia, é tão traumático para Cleo? Exatamente porque na infância, Cleo foi separada de sua mãe. A mãe de Cleo foi embora. Cleo ficou órfã de mãe e foi criada por seu avô. Foi criada por seu avô. O abandono da mãe foi muito forte na jornada de Cleo e explica todos os demais comportamentos dela. Então, ao longo da série, com essa visão
da terapia do esquema, da formação desses esquemas desadaptativos remotos, você vai ver como Cleo era uma pessoa desconectada e extremamente desconfiada dos outros. E é por isso que ela se tornou uma agente secreta tão efetiva em suas ações. Tão efetiva. E é impossível você observar essa série sem olhar para o comportamento dela, relacionando a esse abandono e esse aborto. Vocês querem ver um pedacinho do trailer da série aqui? Vou colocar para vocês. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo o trailer ou não? Tudo bem, então Não. eu tenho que trocar de tela. Não. Pera aí. Ok, é fácil, é só eu trocar de tela aqui. Olha aqui. Então, agora eu tenho que fazer assim. Tem que fazer assim. É uma série muito bem feita, viu, gente? Quem gosta de filmes do Tarantino vai gostar dessa série. Vamos lá. Pois bem, vale a pena assistir essa série. E com esse olhar advindo dos esquemas cognitivos. E com base nisso a gente vai continuar. Vamos seguir. Quem está curioso para assistir a série? Me fale aí. Quem está curioso para assistir? Ô, professor, posso fazer Ela uma é um... pergunta? Eu não Claro, consigo levantar a mão aqui. pode, sim, com certeza. Eu fiquei pensando aqui nas questões de traços de personalidade que as pessoas desenvolvem e que às vezes não se enquadram em determinado diagnóstico, mas são traços de personalidade. Tipo, as pessoas que têm alguns traços de personalidade narcisista ou alguns traços de personalidade borderline, mas não se chega a se enquadrar dentro do diagnóstico, porque não condiz tudo, mas são apenas alguns traços. E esses traços, na verdade, eles podem fazer parte de um contexto de esquema? Podem, porque por que eu te afirmo com tanta segurança e rapidez, Sabrina? Porque o Jung desenvolveu a terapia do esquema inicialmente para tratar transtornos de personalidade. E porque ele entende que muitos desses comportamentos ditos desadaptativos que compõem essa estrutura mais rígida do indivíduo podem ser respostas a esquemas. Podem ser respostas. Né? Então, a pergunta é a resposta é exatamente sim. Né? A terapia do esquema pode ajudar a lidar. E o modelo de entendimento da constituição humana também explica essas aquisições. É um modelo explicativo. Né? Muito legal. Muito legal. Então, olha só. Olha só. O que é que nós estamos chamando de esquemas desadaptativos remotos? Os esquemas desadaptativos remotos serão os alvos de intervenção do psicoterapeuta cognitivo dentro dessa lógica, tá? Pessoal, nós estávamos programados para falar durante 1 hora, mas eu acho que eu vou estourar uns 20 minutos, tá bom? Então já vou avisando aqui a vocês, tá? Vamos estourar aí mais uns 20 minutinhos. Mas os esquemas desadaptativos remotos são padrões emocionais e cognitivos autoderrotistas iniciados em nosso desenvolvimento desde cedo e repetidos ao longo da vida. Por quê? Esses comportamentos inspirados nos esquemas, consequentemente também os esquemas, vão sendo repetidos ao longo da vida, tanto porque são reforçados quando ativados dentro dos contextos de vida. Você acha que o esquema de abandono de Cleo não era reforçado toda vez que ela via uma criança na escola sendo levada por uma mãe? Você acha que todo segundo domingo de maio, onde as crianças iam fazer apresentações, Cleo não se perguntava, cadê a minha mãe, por que ela me abandonou? Então, os esquemas eles vão sendo reforçados ao longo da vida. Ao ver uma série de TV,
ao abrir uma revista e ver a foto de uma mãe com sua filha. Tudo isso faz com que os esquemas de Cleo estejam sempre ativos e eles sejam reforçados. Por isso que um esquema é algo forte dentro do repertório do indivíduo. É exatamente por isso. Jung formulou a hipótese de que alguns desses esquemas, sobretudo os que se desenvolvem como resultado de experiências de infância nocivas, podem estar no centro de problemas relacionais e de adaptação que o indivíduo apresenta ao longo da vida. Tá vendo, Sabrina? Eles podem estar aí, ó, no centro desses problemas que o indivíduo apresenta ao longo da vida. São esses comportamentos problemáticos e que são de difícil mudança, que dentro da lógica do esquema são respostas que o indivíduo desenvolveu para lidar com o seu esquema desadaptativo remoto. Por exemplo, tem um casal que eu acompanho que todas as vezes que a esposa lança uma questão problemática na qual ele tenha sido causador, ele imediatamente eleva o tom de voz em 3 tons acima, começa a ficar extremamente imperativo, dedo em riste e com falas acusatórias. O esquema dele está ativado ali naquele momento. O esquema dele está ativado naquele momento. Você vai olhar a história desse esposo, ele foi criado em um lar extremamente rígido, aonde o erro era inadmissível e ao longo de sua história ele foi extremamente injustiçado. Porque ele veio de um lar muito rígido. Então, acusações para ele ativam seus esquemas na hora. Na hora. Acusações, por mais simples que seja. É isso que Jung está dizendo. É isso que Jung está dizendo. Como eu disse a vocês, a nossa personagem foi abandonada logo em sua infância, com cerca de 5 anos de idade. Ela cresceu parte da sua infância e adolescência toda sem a mãe. De modo e de forma que, quando ela perde aquele bebê, que era um bebê extremamente desejado, toda a ira, toda a raiva dela é ativada naquele momento. E eu não vou falar nada mais, porque senão eu dou spoilers a você e eu quero que você assista a série, porque ela é maravilhosa. Tá? Os esquemas, de onde vêm os esquemas? De onde eles vêm, né? De onde eles vêm, né? Os esquemas, eles resultam de necessidades emocionais não satisfeitas. Não satisfeitas. E postulamos 5 necessidades fundamentais básicas para os seres humanos. Façam assim, todos, ó. Façam assim, para vocês não se esquecerem. Ó. Nós temos 5 necessidades fundamentais básicas. 5. Se você quiser criar bem vivente no mundo, ele precisa ter essas 5 necessidades fundamentais básicas bem satisfeitas. Primeiro, ele precisa de vínculo seguro com outros indivíduos. Segurança, estabilidade, cuidado, aceitação. Ele precisa disso. Toda criança precisa. Toda criança precisa ter suas necessidades fundamentais relacionadas à segurança satisfeitas. Satisfeitas. Cleo não teve, a mãe a abandonou. Será como é que fica a confiança de Cleo relacionada a outra pessoa? Será como é que fica a confiança de Cleo quando ela precisa acreditar que o outro estará ali presente, que não será uma figura errática em sua vida? Ela não teve essa necessidade infantil fundamental suprida em sua infância. Ela não teve. Não teve. Né? Ela não teve. Vínculo seguro com outros indivíduos.
Cleo não teve. Outra necessidade fundamental básica que uma criança precisa ter é autonomia. Autonomia, competência e sentido de identidade. Você já parou, Anderson, para pensar que a autonomia ela é desenvolvida justamente na infância, onde a criança começa a diferenciar-se dos demais, entendendo que ela é um ser com liberdade, com capacidade de ação indistinta e diferenciada dos demais, e que ela pode fazer. É na infância que se aprende. Se aprende brincando, se aprende resolvendo problemas, se aprende se diferenciando dos demais, funcionando de forma independente em relação à sua idade, né? Não se espera que uma criança de 5 anos pegue o carro, vá ao mercado e traga todas as compras da semana feitas. Mas se espera que com 5 anos ela já saiba dar conta de suas responsabilidades mínimas, como cuidar de suas coisinhas. A autonomia se desenvolve na infância. Liberdade de expressão é outra necessidade emocional fundamental. Liberdade de expressão e ter suas necessidades e emoções validadas. Expressão e validação são importantes elementos que, quando resguardados na infância, criam indivíduos saudáveis, indivíduos que sabem falar sobre seus desejos, que conseguem ter o mínimo de criatividade. Aqueles indivíduos que têm suas emoções validadas ao longo de sua infância são indivíduos mais seguros com respeito ao que sentem, desejam e precisam. Isso é na infância. Você quer ver um adulto inseguro? É um adulto que foi invalidado na infância. Ele não sabe tomar decisões. Ele não sabe de forma autêntica entender que o que ele sente é importante. Ele vai estar sempre direcionado para o outro e isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando você se desenvolve em um contexto de aceitação condicional, você tende a ter problemas relacionados à expressividade, desejo, segurança emocional. Pais que criam seus filhos em contextos de aceitação condicional estarão criando adultos inseguros no que diz respeito à sua emoção. Vulneráveis no que diz respeito a seus desejos. E o que é aceitação condicional, Vinícius? Talvez essa pergunta surja aí para você. Aceitação condicional é aquele contexto no qual a criança aprende que ela só vai ser aceita, querida, amada, se tiver boas notas, se for obediente, se não for indolente e respeitar sempre. Coitado das crianças com déficit de atenção e hiperatividade, né? Coitadas. Né? Então, limite é importante, tanto é que nós vamos ver logo ali embaixo. Mas aceitação condicional não é saudável. Né? São coisas totalmente distintas. Ah, então eu vou deixar meu filho fazer o que quiser? Não, isso é outra coisa, é outro extremo. Mas você não vai dispensar carinho, amor, proteção e cuidado só se ele fizer o que você deseja. Não é isso. Senão ele vai aprender que ele precisa estar sempre direcionado para o outro e vai aprender que ele só tem aceitação quando oferece algo para o outro. Isso é muito ruim. Ele não é essencialmente amado, ele é condicionalmente amado. E isso não é legal. Mas criança também precisa de espontaneidade e lazer. Porque é no brincar que a criança aprende limites, habilidades sociais, seguir regras, dividir. O brincar é extremamente didático. O brincar é extremamente saudável. O brincar é necessário para o desenvolvimento perfeito e adequado da criança. Então, criança precisa ser espontânea. Criança precisa brincar.
E a criança também precisa de limites realistas e autocontrole. E quando você tem limites realistas, você desenvolve o seu autocontrole. Então, essas são as 5 necessidades fundamentais básicas que isso é tão caro para a terapia do esquema que os 5 domínios dos 18 esquemas de Jung estão fundamentados nestas 5 necessidades fundamentais básicas. Ou seja, vamos lá. Nós temos 5 domínios de esquemas. 5 domínios de esquemas. 5. Que estão fundamentados exatamente naquelas faltas que o indivíduo pode ter quando ele não tem suas necessidades fundamentais básicas supridas. Por exemplo, quando falta segurança e previsibilidade, o indivíduo pode ter desconexão e rejeição. Quando ele não é criado com liberdade, quando sua autonomia não é desenvolvida, ele pode ter sua autonomia e desempenho prejudicados. Quando ele é criado em um lar sem limite nenhum, ele pode ter limites prejudicados e esquemas advindos de limites prejudicados. Quando ele é criado em um contexto de aceitação condicional, ele vai ser um adulto direcionado para o outro e vai ter esquemas nesse domínio. Vai ser um adulto subjugado, adulto que não consegue expressar seus desejos. Quando ele cresce em um lar onde só tem regra e rigidez, onde não tem liberdade de expressão, ele vai crescer inibido, supervigilante, extremamente atento ao erro. Como esse paciente que eu falei para vocês. Então, é importante entender que nos domínios dos esquemas, eles estarão fundamentados exatamente nessas necessidades fundamentais não supridas. Quando uma dessas necessidades não é suprida, o indivíduo fica vulnerável a desenvolver esquema em um desses domínios. Estou sendo didático? Um desses domínios. E aí, quando você vai ver, os esquemas cognitivos, eles são aderentes a cada um desses domínios aqui, Ana Lúcia. E eles vão gerar problemas muito específicos aos indivíduos. Muito específicos. Por exemplo, no domínio 3, limites prejudicados, existe um esquema cognitivo denominado esquema de arrogo e grandiosidade. O que é o esquema de arrogo e grandiosidade? É aquele esquema no qual o indivíduo se vê muito maior, muito além, com direitos muito mais exacerbados que os demais. E ele é uma pessoa arrogante, com um senso de grandiosidade realista, que ele tem direito e os outros não. Quando você vai observar, ele tem comportamentos da classe dos comportamentos manipulativos, ele despreza o direito dos outros, ele é pouco colaborativo, ele tem posturas imperativas frente aos demais. Foi criado em um lar onde não haviam limites e onde deixou-se entender que ele era um ser de inúmeros direitos, que os outros deveriam servi-lo sempre e que ele tinha pouquíssimos deveres. Ele foi criado em um contexto onde não haviam limites, onde a satisfação do seu prazer estava à frente e em detrimento do prejuízo que isso geraria aos demais. Cresce com arrogo e grandiosidade. Entendem isso? De outra forma, no domínio 2, autonomia e desempenho prejudicados, existe um esquema chamado esquema de emaranhamento ou self subdesenvolvido.
O que é o esquema de emaranhamento? É aquele esquema no qual o indivíduo é emaranhado ao outro. Imagine aquele adulto que não consegue funcionar como o adulto típico de sua idade. Ao contrário, ele funciona como se fosse um adolescente ou uma criança e vive a serviço e na tutela dos pais. Então, ele não casou, não desenvolveu-se profissionalmente como deveria, não seguiu a vida sozinho. Ele está emaranhado, porque sua autonomia foi prejudicada de uma forma tal que ele não conseguiu romper e seguir a vida sozinho. Então, os esquemas, eles se desenvolverão na falta de necessidades fundamentais básicas bem desenvolvidas. Essa é uma herança e uma característica da teoria do apego que Jeffrey Young trouxe para dentro da terapia dos esquemas. Entendem isso quando eu falo assim? Então é muito rico estudar os 18 subtipos de esquemas cognitivos, porque você consegue compreender nas dificuldades do indivíduo características típicas atinentes ao seu desenvolvimento, de uma maneira rápida, de uma maneira didática. E isso é didático tanto ao terapeuta quanto ao paciente. Porque quais são as estratégias de tratamento? Como é que você, em sendo um terapeuta do esquema, vai entender o problema do indivíduo e intervir? Entender o problema, você vai entender pela lógica das necessidades fundamentais não supridas. Tá claro isso para você? A pergunta do terapeuta de esquema é: o que faltou para ele em seu desenvolvimento, a ponto dele hipercompensar, fugir dessa forma? O que faltou? Essa é a pergunta que o terapeuta de esquema faz. E como tratar? A primeira estratégia é a estratégia da psicoeducação. A primeira fase do tratamento é denominada de fase de avaliação e educação. Avaliação e educação. Nessa primeira fase, o terapeuta ajuda o paciente a identificar seus esquemas e também as origens dos mesmos na infância e na adolescência. Então, de uma forma psicoeducativa, didática, estruturada, ele vai ajudar o cliente a identificar os seus esquemas e entender como eles funcionam. Esse é um princípio das terapias cognitivas que Jung trouxe para a terapia do esquema. Ela ser psicoeducativa e também demandar do cliente um esforço pessoal para entender o seu problema. Os pacientes aprendem a reconhecer os seus estilos de enfrentamento desadaptativos. Por exemplo, se ele se resigna, esse é um estilo de enfrentamento? Estilo de enfrentamento, Sabrina, é o comportamento que o acompanha. É um comportamento da classe dos comportamentos resignativos. Ele é aquiescente, subjugado, ele aceita tudo. É um comportamento de esquiva, de fuga. Ele foge do contato e das situações. Ou é um comportamento de hipercompensação. Então, você pode classificar os comportamentos através da forma como ele se adere ao esquema por comportamentos da classe da resignação, da evitação ou da hipercompensação. É evidente que esse paciente meu que levanta o tom de voz, que aponta o dedo, que fala mais de forma mais intimidatória, ele está querendo hipercompensar alguma falha que ele tem. Entendem isso? O seu olhar como terapeuta de esquema vai estar para esse aspecto. O que faltou no desenvolvimento desse indivíduo e como ele buscou compensar isso ao longo da sua jornada de desenvolvimento. Entende, Rita? Como ele buscou compensar isso?
Então, os pacientes aprendem a reconhecer seus estilos de enfrentamento desadaptativos e a perceber como suas respostas de enfrentamento ajudam a perpetuar os esquemas. Ajudam a perpetuar. Legal. Segunda fase é a fase da mudança. É a fase das estratégias. É a fase das estratégias. Ajudei ele a identificar, agora vamos ajudá-lo a mudar. Durante a fase de mudança, o terapeuta mescla estratégias cognitivas, vivenciais, comportamentais e interpessoais, de maneira flexível, dependendo das necessidades do paciente a cada semana. Vamos lá. Durante a intervenção, Roberta, o terapeuta, ele vai lançar mão de estratégias cognitivas, estratégias típicas, beckianas, reestruturação cognitiva, capacidade de fazer metacognição, identificação e combate dessas distorções que são cognitivas, mas também haverão estratégias vivenciais. O que são essas estratégias vivenciais? Estratégias ativadoras de emoções. É importante você anotar essa característica da terapia do esquema. Ela não trata os eventos presentes na vida e no cotidiano do indivíduo dissociados de suas emoções. Ao contrário, Jung convida o terapeuta do esquema a ser corajoso a ponto de trazer a emoção para dentro do setting terapêutico e ela ser parte da intervenção. Entendem quando eu falo assim? Então, o indivíduo não vai somente falar sobre o que aconteceu no trabalho. É importante que ele traga também, não só falando, mas vivenciando as emoções que estavam presentes ali. Então, que a intensidade da raiva no conflito com o chefe e o colega de trabalho também esteja presente. Me fale sobre essa raiva. Represente essa raiva para mim. Fale para mim no tom que você falou. Desenhe aqui o que você queria fazer com eles. Você traz a emoção para dentro do setting. Essas estratégias vivenciais em que a emoção está presente na qualidade e na intensidade em que ela ocorreu no contexto real, são parte integrante da terapia dos esquemas. Aí você também lançará a mão de estratégias comportamentais, estratégias de mudança de comportamento e resolução de problemas, mas também estratégias interpessoais. E nas estratégias vivenciais e interpessoais, há um convite ao terapeuta ousar. Porque, olha só, pode ser estranho, né, aos terapeutas cognitivos e comportamentais lançar esse convite, Kátia. Mas olha aqui, o terapeuta do esquema, ele é convidado a ser essa falta que o cliente teve lá na sua formação inicial. Então, se ele, Rômulo, precisa de limites, o terapeuta vai representar esse limite. Se ele precisa de autonomia, o terapeuta vai representar essa autonomia. E as intervenções e a relação terapêutica precisam ser alinhadas nessa necessidade do cliente. Se faltou a ele vínculo seguro, o terapeuta vai ser vínculo seguro para ele. Veja a responsabilidade que Jeffrey Young coloca sobre a figura do terapeuta, que ele vai performar como essa falta que o cliente apresentou ali na vida. Entendem isso? Isso é desafiador para muitos terapeutas, viu? Você é chamado para um lugar ativo.
Então, a habilidade do terapeuta, trabalhar essa postura, trabalhar essa habilidade, trabalhar essa sintonia fina que o terapeuta precisa ter em relação às necessidades do cliente, forjar esse psicoterapeuta atento e consciente é parte do trabalho de quem está querendo se desenvolver como terapeuta do esquema. Isso é desafiador, não é? Como terapeuta, quando eu sou colocado nesse lugar, eu estou entendendo como um desafio, gente. Porque não é natural, não. Natural é lançar a psicoeducação, né? Fazer a reestruturação cognitiva, né? Fazer ali um questionamento socrático com o cliente, traçar um plano de resolução de problema durante a semana e acompanhar o desenvolvimento disso, mas colocar-se de maneira vulnerável, como essa necessidade e falta do cliente, né? É necessário muita maturidade, né? Então, as técnicas cognitivas, enquanto os pacientes acreditam que seus esquemas são válidos, eles não conseguirão mudar. Então, ele é convidado a questionar seus esquemas, a romper, a transcendê-los, através das técnicas cognitivas. Mas também técnicas vivenciais. Usando técnicas vivenciais como imagens mentais, diálogos, e diálogos que expressam raiva e tristeza sobre o que lhe aconteceu quando criança e o que lhe aconteceu agora, vai fazer com que ele vivencie estas emoções. E também o rompimento de padrões comportamentais. Mudar estratégias de ação. Mudar. Né? O terapeuta ajuda o paciente a elaborar tarefas e exercícios comportamentais, com vistas a substituir respostas de enfrentamento desadaptativas. Então, note bem que aqui na terapia do esquema, a estrutura que é tão cara ao terapeuta cognitivo tradicional, ela é colocada em segundo plano. A terapia do esquema não é uma terapia desestruturada, mas ela é uma terapia extremamente flexível. Entendem isso? Extremamente flexível. E isso é... A flexibilidade exige extrema maturidade do psicoterapeuta. Compreendem o que eu estou dizendo aqui? Extrema flexibilidade. Até aqui está didático, está tranquilo, estamos caminhando bem, tá? Já estamos partindo para o final da nossa fala, né? Então, qual deve ser a... Professor, boa noite. Sim. Desculpa te interromper, só te perguntar uma coisa. Eu notei muita semelhança entre o conceito que o senhor falou de o psicoterapeuta se portar, né, de acordo com o que o paciente precisa, e o de transferência e contra-transferência da psicanálise, né? E é mais ou menos a mesma coisa? Essa é a influência que Jeffrey Young usa, dentre elas, a mais forte está nesse ponto, a influência que Jeffrey Young usa das terapias analíticas. Você tem razão. Você foi muito sagaz agora, porque essa é a contribuição que a psicanálise dá nessa integração à terapia do esquema. Essa atenção do psicoterapeuta a essas necessidades do cliente e até essa busca do cliente em função do psicoterapeuta, né? Então, sim. E a referência à infância também, né? Assim, o que acontece na infância marcando o desenvolvimento adulto, né? Marcando o comportamento adulto. Sim, sem dúvida. Né? Sim, é fácil ver a influência de outras abordagens dentro da construção da terapia do esquema. É muito fácil. Muito legal a sua fala. Obrigada, professor. Não por isso, né? Agora, a postura do psicoterapeuta. Dentro de uma atuação no que tange a terapia do esquema, o que eu acho mais desafiador ao psicoterapeuta é o desenvolvimento de postura, gente. É o desenvolvimento de postura, porque a postura ela está descrita no livro, mas você não assume postura como aplica uma técnica, passo a passo.
postura depende de estilo, postura depende de nível de consciência, postura depende de maturidade. Há uma série de prerrogativas nas quais o desenvolvimento de uma postura ela vai se alicerçar. Por isso que é importante demais o estudo continuado, a supervisão, esse cuidado que o cliente precisa, que o psicoterapeuta precisa ter para assumir postura. O terapeuta avalia e trata esquemas, estilos de enfrentamento e modos à medida que eles aparecem na relação terapêutica. Então, o terapeuta do esquema, ele fala do que aconteceu com o cliente ao longo de sua semana, dos últimos dias, dos exercícios que foram passados, ele fala. Mas ele fala também, sobretudo, do que está acontecendo ali no aqui e no agora, viu? No aqui e no agora. Ele fala. E isso é importante. Duas características da relação terapêutica constituem elementos importantes, em especial da terapia do esquema. A postura terapêutica da confrontação empática e a reparação parental limitada. Essa postura de confrontação que o terapeuta faz, em confrontação empática, entendendo a necessidade do cliente, confrontando, mas acolhendo, mas também fazendo a reparação parental, trabalhando naquelas necessidades fundamentais básicas lá do cliente. Entendem isso? Esse movimento? Então, o terapeuta do esquema, ele é muito exigido nesse sentido. Nesse sentido. Ele é muito exigido nesse sentido. Tudo bem até aí? Tudo bem? É? Ok. Né? E, por fim, a aplicação da terapia do esquema dentre a gama enorme de transtornos presentes, né? É inegável que, para a atuação dentro dos transtornos de personalidade, a terapia do esquema vai ter um lugar especial, porque ela foi desenvolvida para esse fim, né? Então, transtornos de personalidade de diversas naturezas, ela foi desenvolvida para esse fim, né? Isso, então, ela atua muito bem dentro desse contexto. A Vitória quer falar, e eu acho que a Vitória tem questões importantes. Pois não, Vitória? Boa noite, professor. Boa noite A todos. Então, minha dúvida é sobre como que essas características seriam na prática, né? A confrontação empática, essa questão da reparação parental. Como é na prática? Bom, vamos lá, né? Quando a gente fala de relação terapêutica, o essencial é entender que tudo isso vai ocorrer dentro do setting, ou seja, aqui dentro do consultório, utilizando o terapeuta como vetor de mudança. A relação que ambos têm, terapeuta-cliente. E tudo, nesse sentido, Vitória, tudo vai ser terapêutico e em função das necessidades do paciente. Por exemplo, suponhamos que ele tenha limites prejudicados. Então, ele tenha muita dificuldade em cumprir com aquilo que foi acordado, porque ele é indisciplinado, ele não consegue manter horários, rotina é algo muito difícil para ele, ele nunca foi reforçado em sua vida a pensar no impacto da vida dele sobre o outro. O terapeuta, na própria dinâmica da condução do processo, pode começar a pontuar isso. Por exemplo, não dando a ele minutos extras quando ele chega atrasado. E e cortando ele mesmo na hora. Fala assim, olha, como você chegou mais tarde, eu não posso estender porque tem outra pessoa ali atrás precisando. E ele precisa entrar agora porque ele chegou pontualmente. Então, é preciso que você se organize porque senão você continua perdendo, né? Essa gestão do horário, a própria gestão do pagamento, a organização que o terapeuta faz de como os exercícios e a terapia vai transcorrer. Então, ele pode
dentro da relação terapêutica, ir organizando. E ele pode, inclusive, vamos falar de confrontação empática, né? Ele pode, inclusive, emprestar seus sentimentos ali dentro para dar feedbacks importantes ao cliente. Por exemplo, esse cliente que tem limites prejudicados e não consegue manter a sua rotina. O terapeuta pode, de uma forma muito sábia, dizer o que ele, naquele momento e na relação com o cliente, sente. Ele pode dizer o seguinte: olha, eu, como psicoterapeuta, sinto que nesses momentos você não traz como prioridade o seu processo terapêutico. E isso faz, inclusive, que eu, muitas vezes, repense o nível de dedicação que eu vou ter com você, como seu psicoterapeuta. E aí ele faz um movimento brilhante, que é um movimento de similaridade funcional. Ele leva lá para fora. Ó. Se eu, que sou seu psicoterapeuta, sinto isso quando estou me relacionando com você, pelo seu baixo comprometimento e desorganização, será que as pessoas lá fora não sentem também? E isso não está intimamente relacionado ao problema que te trouxe aqui a terapia? Vamos pensar sobre isso. Isso é confrontação empática. Você não está acusando, brigando, mas você está falando assertivamente do que você sente, colocando isso na mesa e levando para fora, tendo empatia com ele, porque ali ele está em um lugar de segurança psicológica. Então, esse é um exemplo de confrontação empática e também de como, através das dinâmicas da terapia, você pode ir fazendo reparações parentais. Um cliente que, por exemplo, ele veio de um lar onde a desconexão e a rejeição eram muito fortes, porque ele sofreu abandono e abuso e, portanto, não confia nos outros. O terapeuta pode, de uma maneira muito estratégica, lançar algumas questões que são muito caras dele. Por exemplo, o terapeuta pode falar de vinhetas da sua vida onde foi difícil confiar, mas ele conseguiu. O terapeuta pode demonstrar que tem uma confiança para com ele, isso pode ser recíproco. Ele pode utilizar da relação terapêutica para promover essa reparação parental. Entende quando eu falo assim, Vitória? Sim, professor, perfeito. Sempre na relação terapêutica. Sempre. E isso é muito importante. Certo, entendi. Obrigada. Não por isso. Né? Vamos lá. Vamos lá. E, então, sobre a aplicação da terapia dos esquemas, a gente pode pensar que uma ampla gama de transtornos podem ser tratados com evidência. Por exemplo, transtornos de personalidade, transtornos de humor, principalmente aqueles transtornos de depressão e ansiedade que são muito cronificados, em que o indivíduo ele vai sempre de forma ruminante remeter a questões que são próprias e características da formação dele. Transtornos de ansiedade, comportamentos adictivos, drogadições, jogos de apostas, o comer compulsivo, o beber, o jogar. São todas aplicações fortes nos quais a terapia dos esquemas se coloca presente e evidente. De forma que ela tem essa ampla gama de aplicabilidades, né? Olha, a nossa proposta era ficar aqui por 1 hora, eu estourei o tempo. Então, por isso, eu estou sendo aqui muito objetivo com vocês e chegando ao final dessa nossa preleção com uma audiência muito forte, 242 presentes aqui, muito bom. E a responsabilidade dessa audiência é muito grande, então só tenho a agradecer a vocês, tá? Só agradecer, ok? Eu estou à disposição de todos. Essa é a minha rede social. Vocês podem me seguir ali, porque ali eu falo dessas coisas todas. A gente conversa sobre inúmeras questões relativas à psicologia. E, se você me conhecer bem, você vai saber que estar aqui nesse momento, dando aula, estar com vocês é uma das minhas grandes paixões e a minha vida se torna valorizada quando eu estou conversando com colegas. Então, vai ser um prazer te ter
em qualquer momento ou atravessar sua trajetória. Se você for meu aluno, vai ser grande prazer estar com você, tá? Visitar aí sua cidade também. Isso é muito bom. Francisca, você está com a palavra, querida. Ô, professor, excelente, hein? Muito obrigada, tá? Mais uma vez aí por sua disponibilidade em trazer aí todo esse conhecimento para a gente. Como você pode ver aí, todos aí estão, né, maravilhados com a palestra. E a gente vai abrir alguns minutinhos aqui, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer alguma pontuação, tá bom? Esse momento é o de vocês. Professor, eu quero te agradecer e queria fazer uma pergunta assim. Quando a criança não é inscrita, não é colocada num lugar de pessoa mesmo, né? Tem aquela infância mais que exclui a subjetividade dela, geralmente que tipo de esquema ela cria? Pois é, crianças que elas são... a gente precisa ver qual é a modalidade de invalidação que vai estar aí presente. Porque ela pode ser invalidada em suas necessidades. Vamos pegar as necessidades fundamentais básicas aqui, ó. Vou especificar melhor, professor, rapidão. Eu falo de crianças, eu estou dizendo isso até por pensar nas crianças que a gente cuida, né, na clínica. De crianças que, por exemplo, passam de casa em casa, são criadas um tempo por alguma pessoa, depois por outra, ou crianças que demoram a ser registradas mesmo, às vezes, né, porque nem nome tem, nem nada, a mãe não planejou aquela criança, então ela nasceu fruto de, entre aspas, um acidente, e essas coisas que eu estou falando. Domínio 1. Domínio 1. Você vai ver que dentro do domínio 1 existem 5 esquemas cognitivos. 5 esquemas cognitivos. Um deles é um esquema relacionado à rejeição, que ele acredita, e ele passa a acreditar que ele não tem atributos, que ele não é digno, que ele não tem competência para ser querido, aceito e amado. E isso faz com que ele venha ou se desconectar do mundo, ou ter extrema desconfiança, dificuldade de acreditar, confiar, formar vínculos seguros. Formar vínculos seguros. Né? Então, é domínio 1, porque essa criança não teve estabilidade, vínculo seguro. E aí vem uma coisa conectada a isso, né, professor? Nesse caso que o senhor falou, vamos supor que ela tenha por, sei lá, comportamento, desconexão, porque eu estou falando isso porque tem muito autismo hoje, o autismo tem a ver com essa desconexão. E pode ser que ela venha apresentar isso na vida adulta, por exemplo, ela passou a infância dessa maneira, e que era muito comum há mais tempo, né, hoje até menos, e daí, agora adulto, a pessoa manifesta esse tipo de desconexão, que muita gente chega a atribuir a sintomas negativos da psicose, né? Eu não considero, mas é como se ela fosse um autista tardio, mais velho, adulto, né? O senhor já viu isso? Já. Porque há muitos adultos que foram crianças sem vínculo seguro e são embotados. Mas em que pese que falar de... A comparação entre esse indivíduo embotado e um autista é uma comparação possível. Só que são fenômenos diferentes, né? Uma questão é relacionada ao neurodesenvolvimento, né? Nós estamos falando do autismo, e a outra é uma questão adquirida por um déficit em estimulação ambiental. Um déficit em estimulação ambiental. Mas eu entendo o paralelo que você fez. Uma coisa é autismo, a outra é embotamento. Mas existem algumas pessoas que eles foram adultos tão pouco estimulados que eles realmente não conseguem estabelecer vínculo com outras pessoas. Então, eles falam muito pouco de si, o relacionamento com o outro é refratário, ele está sempre desconfiando, e a psicoterapia pode ajudar muito no desenvolvimento de repertórios mais sociais dessa pessoa, né? Sociais. O que você está falando é muito forte, porque muitos adultos embotados foram crianças que não tiveram capacidade de fazer a sua liberdade de expressão e ter suas emoções validadas. Existe um domínio que é exatamente a respeito dessa característica 3, liberdade de expressão, necessidade de emoções validadas, que é esse domínio último aqui, ó, que é o domínio da supervigilância e inibição.
O adulto é exatamente como esse que você falou. Ele não fala de emoções, ele não expressa desejos, ele não reclama suas necessidades. Ele é um adulto que ele não fala. Ele não fala. Vocês já viram aquela pessoa que ela não consegue se conectar com sua internalidade e expressar isso? Ela não fala do que quer. Ela nega, inclusive. Ela é extremamente racional. Racional. Ela não consegue mesmo conectar-se emocionalmente. Cresceu nesse contexto de inibição extrema. Não podia ter liberdade de expressão. Espontaneidade zero. Quando crianças, pareciam ser pequenos adultos. E é isso, né? Muito forte, muito forte. Né? Legal. Alair, contribua, meu Obrigado, caro. professor. Ah, não por isso. Olá, boa noite a todos novamente. Eu gostaria, professor, só mesmo de parabenizá-lo, né, pela maestria aí na execução de abordar assim, um assunto tão importante, tão relevante nos dias de hoje, né? Parabenizar a instituição aí como um todo. E gostaria também de aproveitar esse momento para tirar uma dúvida com a Francisca, se possível, porque como foi dito que vai ter a emissão de certificado, né, Francisca? Eu me lembro de outros encontros aqui que eu participei, que foi solicitado para a gente colocar o nome completo ali no chat, CPF, a coisa assim, vai ser da mesma forma ou não? Oi, Alair, boa noite, tá? Prazer falar com você. Então, você fez o cadastro, né, para participar da palestra e lá você colocou o seu e-mail. Positivo. Certo? Pronto. O certificado ele vai chegar direto nesse e-mail, tá? Em até 5 dias úteis. Ah, tá ótimo, Francisca. Muito Tudo obrigado, bem? viu? E Por professor nada. Vinícius, mais uma vez, parabéns, viu? Obrigado, Alair. Obrigado, viu? Você é muito habilidoso nas palavras, gostei. Muito bom. Mariana, você também quer falar. Isso, boa noite. Boa Primeiramente, noite. eu queria agradecer, eu acho que foi excelente, professor. E uma dúvida, né? Até já chamei a Francisca no WhatsApp, mas eu não vi se ela me respondeu. Mas me instigando, né? Vendo a palestra hoje, é importante, eu sou psicóloga, né? É importante eu ter uma fundamentação, uma base em terapia cognitiva para que eu faça a especialização em terapia do esquema ou não necessariamente? Como que funcionaria assim? O senhor Não poderia me explicar? necessariamente. Posso sim, não necessariamente. É claro que o aluno que tem uma formação em terapia cognitiva, ele parte à frente. Por quê? Porque ele já sabe fazer reestruturação cognitiva, porque ele já sabe identificar estratégias compensatórias, e ele já tem esse exercício da clínica. Mas são abordagens complementares, mas elas são independentes. Então, não é uma necessidade, não é um pré-requisito. Mas é claro que quando nós falarmos, por exemplo, de estratégias cognitivas, você terá que ir lá e, caso não tenha essa fundamentação muito clara, estudar um pouco mais. Entende? Então, mas não há essa necessidade. Elas correm de maneira independente. Tudo bem? Certo. Obrigada, viu? Não por isso. Eliana, tudo bem, querida? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu vendo esses seus pratinhos aí, me lembrei das nossas aulas. Verdade, eu acabei a TCC agora, estou quase entregando o meu TCC, né? Coisa E eu boa. deixei um pedido lá no Empog de contato para esquemas, porque é uma terapia que eu acho super bacana. Legal. E aí eles me ligaram e vai ter uma turma online. Tem previsão de curso no IPOG presencial? Como essa turma, inclusive essa palestra é muito também para mobilizar essa abertura da turma em terapia de esquemas. A Francisca pode falar com muito mais propriedade que eu, porque ela está dentro desse conhecimento dos consultores, mas esse primeiro movimento, ele é um primeiro movimento online. É isso mesmo, não é, Francisca?
Isso, Não, professor, verdade. eu não fui informado de uma turma presencial. Ele é um movimento Ok. online. É isso mesmo, Francisca? Isso, correto, professor. Eliana, boa noite, tá? Prazer. Boa noite. E de fato a especialização aí, ela pode sim, né, fazer essa junção, né, professor? Já que você está no final da sua especialização em TCC, o esquema ele vai te dar aí muito mais conhecimento e estrutura, tá bom? Só que de fato é um curso novo, né? A gente está inaugurando ele e a gente, por enquanto, oferece ele somente mesmo no remoto, tá? Onde é 100% ao Ok. vivo, os encontros, tá bom, Eliana? O Tá professor bom, Xavier vai estar lá obrigada. disponível ao vivo para passar todo o conhecimento. Ok, obrigada. E nós estamos buscando professores do Brasil inteiro, expert em terapia do esquema, tá? Sim. Então vai ser muito bom esse projeto aí. Eu estou empolgadíssimo para ele. Promete, né? Não, estou Tá empolgadíssimo. bom. Né? Cristiane também quer falar. Oi, professor, boa noite. Primeiro agradecer essa oportunidade aqui, muito bacana. Falar também, sugerir, na verdade eu coloquei aqui no chat uma sugestão também de outra série que eu assisti recentemente fala sobre mais ou menos o mesmo esquema da série Cleo, que é Respire, né? Ela tem a ver com esses esquemas padrões aí que acabam que nós, seres humanos, trazemos, né? No consciente ou inconsciente. Legal. E alguns colegas falaram aí sobre a constelação familiar. Acho que é um conhecimento válido para que a gente conheça e saiba como funciona, porque ele também permeia, talvez, esse caminho aí dos padrões, né? Dos esquemas padrões e das crenças que se formam ao longo da formação do ser humano. Mas era só reforçar essa sugestão aí da outra série. E também perguntaram um aspecto que eu coloquei no chat. Como que a gente aplica isso? Talvez seja mais fácil, no meu entendimento, aplicar com os adultos. Mas quando a gente está tratando crianças, né? Porque a gente trata o conjunto, a gente trata a família, o ambiente escolar, etc. Então, como que a gente pode, na prática, aplicar essa terapia, né, essas teorias do esquema, essa terapia do esquema, nesse processo com crianças, né, que são mais difíceis da gente fazer com que elas reflitam sobre a sua própria padrão, né, porque que ela justifique ou identifique porque que ela traz esses esquemas aí, essas sequências de atitudes e comportamentos, né? A aplicação em uma terapia infantil e com adolescente, ela não vai fugir muito à regra das demais abordagens. Os pais, como coterapeutas, vão ser essenciais dentro do tratamento dessa criança. Porque, de certa forma, se você entender que os pais são esses mantenedores dos esquemas, você vai intervindo com eles, ajudar a mudarem postura, e ao mudarem postura, eles também redirecionam a criança para um outro lugar. Você trabalhar estratégias de mudança comportamental e dentro da capacidade da criança também estratégias de mudança cognitiva, você já ajuda muito. E terapia cognitiva com criança, seja ela de esquema ou cognitiva tradicional com criança, é uma intervenção, eu sempre digo que é uma intervenção privilegiada, porque você está ali no contexto de formação das crenças e pode intervir diretamente. Você não vai intervir remotamente, porque a coisa está acontecendo, né? A coisa está acontecendo. Então, é uma situação, no que tange as terapias cognitivas, privilegiadíssima. Intervir. É um ambiente fértil, né? Por estar em desenvolvimento. Você usou o termo certo, é um ambiente fértil. É um ambiente fértil. Exatamente isso. Né? Perfeito. Excelente. Obrigada. Não por isso, né? Não por isso. Ok, pessoal. Que coisa boa, viu? Que coisa boa. Obrigado pela audiência. 183 aqui mantiveram-se ativos. Obrigado mesmo. E eu vou passar a palavra à Francisca, viu? Porque por questões
de pressão do tempo, nós temos que encerrar. Verdade, professor. Eu preciso só dar alguns recadinhos. Primeiro, eu queria convidá-los a gente tirar uma foto, pode ser, para registrar esse momento. Todos concordam? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Pronto, perfeito. Então, né, eu vi aqui muitos me chamaram no WhatsApp, realmente eu não consegui dar uma atenção para todos, mas vou conversar sim com todos, tá? Tem o grupo do WhatsApp, eu até coloquei aqui o link na palestra, né, no chat, para que a gente consiga manter esse contato, certo? E agradecer, né, mais uma vez a presença do professor Vinícius Xavier, agradecer a todos, né, que ficaram aqui até o final. Tudo bem? Excelente. Vocês desejam os slides? Eu posso compartilhar com vocês, né? Sim. Sim, e indicações também de fontes tá bibliográficas, indicações de leituras, enfim. Vou colocar aqui no chat os slides para vocês. Sobre livro, esse aqui é um clássico. Ó, deixa eu colocar aqui. Esse livro do Jeffrey Young, ele é um clássico, viu? Terapia dos Esquemas. É o primeiro, né? Mas tem mais também, tem mais literatura aqui, né? Ó, A Terapia do Esquema Emocional de Leary, também muito bom, né? E tem literatura brasileira também. Tem um livro novo que eu trouxe agora da FBTC. Aqui, Deixa ó. eu tirar foto. Tá. Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Nem tirei ainda aqui a capa dele, né? Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Esse aqui é quente, saiu agora, né? Então, esse do Lilai tem questionário, né, sobre tem. esquemas dele, né? Tem. E tem ferramentas. Mostra os outros, por favor, professor. Ó, Métodos Criativos em Terapia do Esquema. Terapia do Esquema Emocional, o Robert Leary. Alguém põe no grupo, gente, para todo mundo, lá no grupo, os slides e os livros. E a Terapia do Esquema, né? Terapia do Esquema. Deixa eu colocar os slides aqui no chat para vocês. Eu vou compartilhar também com todos aqui no grupo do WhatsApp, tá? Tanto a gravação da palestra, quanto os slides também. Ótimo, Francisca. Pode até me facilita. encaminhar, professor. E aí já facilita, eu já mando direto no grupo. Perfeito. Tá aqui, ó. Estou encaminhando aqui no grupo também. No chat. Né? Ok. Meninos, foi uma grande satisfação. Obrigado pela audiência. Estou aqui à disposição. Me sigam nas redes sociais e ali a gente conversa, tá? Forte abraço, gente. Até a próxima. Um abraço, professor. Excelente, professor. Abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Por isso, que bom.